Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um gato fascinante, o Leopardus vidi, ou o gato maracajá, ou o gato peludo, que a gente vai aprender um pouquinho hoje com o nosso entrevistado, que trouxe aí esse nome. Nomes vulgares variam de local para local, então é sempre muito interessante conhecer os diferentes nomes e lembrar sempre de mencionar a espécie para a gente não fazer confusão. Então, para falar sobre esse bicho, eu conversei com o grande Dr. Tadeu Gomes de Oliveira. O Tadeu é um dos maiores especialistas, se não o maior, em gatos neotropicais. E eu lembro bem quando eu comecei a trabalhar com gatos, né? Eu comecei minha pesquisa lá antes do mestrado e no mestrado com onça. Os meus guias de campo e os meus livros sobre gatos, todos eram e são do Tadeu, né? O Neotropical Cats, Ecology and Conservation, guia de campo dos felinos do Brasil, guia de identificação de felinos brasileiros, tudo com a mão do Tadeu, que é realmente um cara que rodou e conheceu peles e tem uma experiência gigante nesses gatos, tá? Em identificação e também em ecologia. E se você quiser saber mais sobre o Tadeu, tem episódio sobre ele, volta lá no Desabraçando Árvores e procura que tem um episódio só sobre a vida desse pesquisador incrível. E antes de partir para nossa conversa, eu queria lembrar vocês que nossa lojinha está online, cheia de produtos legais. Tem camiseta Seja Sua Própria Onça, tem canecas esmaltadas, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre os produtos? Entra lá na lojinha em www.loja.desabrace.com.br. E nós recebemos e-mails também aí no nosso desafio para identificar a vocalização do Leopardus vidi que a gente tocou no último episódio. Vamos ver se alguém acertou. Mas antes eu queria agradecer enormemente pela vocalização do Leopardus vidi que foi cedida pelo pesquisador Felipe Peters do Instituto Pro Carnívoros. Obrigada, Felipe. Foi muito legal a gente poder compartilhar essa vocalização, né, para as pessoas. Uma vocalização que não é fácil de achar, não é tão comum. Então, muito obrigada por cedê-la tão gentilmente. Bom, primeiro e-mail é do Thiago Almeida. Thiago, vamos lá, Thiago. Vamos ver se foi agora. Oi, Mirinha, tudo bem? Moça, você quase mata a gente de saudades. Faz isso mais não. Ai, gente, que lindo. Meu coração até dispara. Olha, falar que um episódio do Que Bicho é Esse foi excelente e maravilhoso é chover no molhado. Que delícia foi ouvir a Alexine falando sobre queixada. Quanta informação. Notei que eu não sabia só sobre a vocalização do bicho, como um monte de outras coisas. E que lição ela deixou ali no final sobre compartilhar informações e criar parcerias. Foi demais. O bicho tocado no final do episódio me deixou com uma super pulga atrás da orelha. E fiquei achando que é um canídeo. Parece um rosnado. Acho que é o Telocinos microtes, cachorro do mato de orelhas curtas. Esse bicho raríssimo, habitante da Amazônia. Como não encontrei vocalização dele na internet, vai ser uma bicuda por eliminação. 2 cheiros, um meu e outro do Arthur. PS, Arthur falou que prefere ouvir o podcast de adulto, porque ele não é mais criancinha. Posso com uma criança precoce dessas? Que fofura, meu Deus. Bom, primeiro toca a vinheta, né? Errou. Que infelizmente, Thiago, não foi dessa vez ainda. Mas bora lá. Vamos ver se no próximo a gente põe um bicho mais fácil, tá? Vamos torcer. E Arthur, posso falar que eu concordo com você. Quando eu mencionei o episódio do Que Bicho é Esse Crianças, depois eu falei que ele não é mais tão pequenininho, né? O Que Bicho é Esse Crianças é realmente um público bem novinho. Então você tem razão, escuta aí com seu pai os episódios do Que Bicho é Esse e ajuda ele a encontrar as vocalizações, hein? Quero ser participando aí desse processo. E o segundo e-mail foi também da nossa querida apoiadora e tá aí no embate com o Thiago Almeida, que estão os dois sempre
participando e eu vou começar a fazer o quadro aí de pontos, que é a Caroline Figueiredo. Olá, Mirinha, que saudades que eu estava de você e do Que Bicho é Esse? Fez falta nessas semanas, mas sei que foi por uma ótima causa. Valeu muito a pena esperar a sua conversa com a doutora Alexine. Que aula sensacional. A cada episódio do Desabraço me empolgo com vocês e com as entrevistas. Mas vamos ao chute. Primeiro, obrigada, Carol. Obrigada por todo esse carinho. Eu fico muito feliz de receber esse tipo de retorno sobre os episódios. Mas vamos ao chute. E dessa vez vai ser um chutão. Confesso que não faço ideia de que bicho seja. O som aparece com os barulhos que o gato do meu namorado faz. O gato, seu namorado é um gato ou o gato... Nossa, que piada horrível, desculpa. Então, fui nessa linha de ser um felino. Vamos de gato macambira, leopardos tigrinos. Errou. Nossa, passou muito perto, hein? No aguardo da vinheta e sem marcar ponto. Não marcou, mas vai. Tá no mesmo gênero, olha só. Chegou muito perto, Carol, parabéns. Um beijão e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Obrigada, gente. Valeu por inscreverem pra gente, por mandar e-mails. Carol, Thiago, fico sempre muito, muito, muito feliz e continuem aí que tá quase. Dessa vez a Carol chegou mais perto. Então vamos para a apresentação do nosso queridíssimo convidado? Então eu recebi aqui para falar um pouquinho mais sobre o Leopardos Vide, o Dr. Tadeu Gomes de Oliveira. O Tadeu, que é biólogo pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Wildlife Ecology and Conservation pela Universidade da Flórida e doutor também na mesma área pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Atualmente ele é professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, pesquisador assessor científico do Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais, o Procarnívoros, e da Provida Brasil. Ele é membro bastante atuante do grupo de especialistas em felinos da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Cat Specialist Group. Ele é membro atuante do grupo de especialistas em felinos da IUCN, o Cat Specialist Group, desde 1995. Ele integra também diversos comitês assessores de espécies ameaçadas do Brasil. Ele coordena o Programa de Conservação e Pesquisa Gatos do Mato Brasil, e hoje a gente vai pôr o link aí pro programa, que é o Wildcats Brasil, com atividades em várias regiões e parcerias com outros países da América Latina, e que por sua vez integram também as redes internacionais do Small Wildcat Conservation Foundation e do Small Wildcat Network. Ele atua em diversas áreas do Brasil, mas especialmente na Amazônia Oriental e Cerrado Norte, além da Caatinga, e em menor escala na Mata Atlântica e no Pampa. Ou seja, tem aí uma visão global dos gatos neotropicais, né? Então, o que a gente tá esperando, né? Bora pra essa conversa. Olá, Tadeu, que alegria enorme receber você aqui no Que Bicho é Esse, o grande mestre dos gatos, finalmente aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar gravar conosco e falar um pouquinho mais sobre o gato maracajá. É um prazer para mim estar aqui, especialmente para falar de gato, né? Sempre é um prazer enorme para mim estar falando desses bichos. Paixão de vida, vamos assim dizer, né? Pois é, então, isso que é tão legal do Que Bicho é Esse, que a gente traz as pessoas que falam com paixão, que gostam dos bichos que trabalham, que conhecem muito e têm muita experiência. E você é um desses, então eu realmente estou muito privilegiada aqui, muito honrada de receber você aqui. Prazer é meu. Então bora lá falar um pouquinho sobre o gato maracajá. Aí a gente sempre abre com a pergunta clássica do que bicho é esse? Quem é o gato maracajá? Assim, quais são as principais características dele, Tadeu? Olha, ele é, de certa forma, como eu falo, em um certo aspecto, ele é uma miniatura da jaguatirica, do Leopardos pardalis. Porque, outra coisa, o nome gato maracajá, ele é muito usado aí na parte centro-sul do país. Mas para cá, o Leopardos Vide, ele chama gato peludo, maracajá peludo. Olha. O gato maracajá ou gato maracajá verdadeiro ou maracajá sul é a jaguatirica. Oh, que legal. Entendeu? Na porção amazônica do país, os povos locais, sem contar o pessoal que vem do sul do país, né, que aí importa o nome. Uhum. Mas
O nome popular comum, pelo menos aqui no Maranhão, é gato peludo. Ó. O pelo dele, de fato, é mais sedoso que dos outros gatos. Se vocês tiverem oportunidade de pegar, ele tem uma textura diferente de pardales, de tigrinos, de gútulos. Ele é mais sedoso. Realmente ele é mais peludo. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de passar a mão em todas essas peles e comparar, né? Mas às vezes em museu, né, pode ser. Sim, claro. Mas, enfim. Uhum. Que legal. Enfim, mas então, ele é um gato, a gente diria de pequeno, médio porte, o peso médio dele é de 3,3 quilos, vai de uns 2, mais ou menos, até 4,9. Essa é a média. Eu diria que raramente, bicho de vida livre, eu nunca vi com mais do que isso, mais do que esse peso. Eventualmente pode ter algum em zoológico que possa passar disso, mas eu particularmente não acredito. Tá. Então esse é o que a gente pode estar esperando em bicho em vida livre. E olha que 4,9 o gato é muito grande. Eu já vi relatos de vídeos mais pesados que isso, mas particularmente eu não acredito. Ele tem uma cauda muito grande. Sim. A cauda dele representa ser até mais de 70%. O comprimento do corpo, né? Cabeça e corpo, a cauda representa mais de 70% disso, né? Ela tem em média cerca de uns 38 centímetros, mais ou menos. De 30 até uns 48. Enquanto que a cabeça e o corpo tem em média 53, que vai de 46 a 62 centímetros. Agora, uma outra característica dele é que a cara dele, ele tem os olhos bem pronunciados. Os olhos dele são proporcionalmente maiores do que dos outros gatos, do que de pardales, do que de tigrinos e tigrinos e gútulos. O olho é maior. Então, como o olho ele é grande, parece que o focinho dele fica mais fino. Ele dá uma aparência, né? Como se o focinho fosse mais fino. Então, porque a maçã do rosto, ela fica bem protuberante. Então, isso é uma característica bem marcante dele. Esse olho protuberante com essa cauda bem longa. Outra coisa, o padrão de manchas dele é um pouco distinto dos outros, apesar de ter uma grande variação, né? Claro. Mas, em média, ele tende a ter as rosetas, né, maiores, mais arredondadas e bem mais espaçadas. Gútulos e tigrinos têm rosetas mais compactas. E pardales, elas vão juntando uma com a outra, que formam aquelas espécies de banda longitudinal, né? Tem alguns vídeos que fazem essa banda longitudinal também. E como é que vai separar de pardales nesse caso? É que a de pardales é mais próxima uma da outra e a de vídeo é mais espaçada, entendeu? No sul do país, muitos animais, a roseta, ela fica quase como uma mancha preta. O centro dela é bem escuro. Então, isso é mais mostrado nos vídeos do sul do país. Mas aqui e ali ele aparece em outras áreas. Então, a gente vê que alguns lugares chega a apresentar algumas particularidades. Essa questão de formar essa banda longitudinal, mais ou menos como o pardales, ela aparece mais comumente na Amazônia. Olha. Não que ela seja exclusiva dessa área. Eu digo assim, se você souber conhecer vídeo, você consegue separar os outros, porque ele é o que vai mais parecer, tanto com pardales quanto com tigrinos e gútulos. Então ele é o ele gato é o que confunde todo mundo. Exatamente. Aí eu digo, ó, se você conseguir aprender bem vídeo, você vai conseguir diferenciar melhor os outros, porque ele é o que vai tender a mais sobrepor com os outros. E a característica é essa, entendeu? Agora, se você tiver o bicho vivo que puder pegar, ou no caso de se for pele, quando ele tem da nuca para a direção do focinho, os pelos voltados para frente. Enquanto que tigrinos e gútulos, e geofrói também, o pelo da ponta da cabeça até a base da cauda vai todo numa direção só. Então, que interessante. Isso é uma forma de diferenciar. Pardales e vide, da nuca para o focinho, vai em direção ao focinho. Ele vai no sentido contrário. E da nuca para trás é no sentido da cauda. Gente, que curioso. Entendeu? Então, nunca teve exceção a essa regra. Tá. Então, isso é uma característica bem diagnóstica. Olha só. Deles. Mas, claro, só quando você pode estar manuseando a pele. Sim. Porque em fotografia, às vezes dá uma falsa aparência, né? Em fotografia é treino, né, Tadeu?
E uma outra característica do vide também é que ele tem as patas dele são proporcionalmente grandes para o tamanho dele. Ele é um bicho como se fosse, ele é um gato do pezão, vamos assim dizer. Ele tem os pés e as mãos grandes, proporcionalmente ao tamanho dele. Tigrinos e gútulos já são mais proporcionais ao corpo, mais no estilo de uma proporção de um gato doméstico, é mais harmonioso. Sim. Já o vide não, tem aquela pata mais robusta. Entendi. Que é uma característica também, mas nem sempre você consegue ver isso, né? Aí uma questão do olho tá treinado, tem uma série de fatores, né, que vão estar influenciando nisso. E o rabão, só que a cauda longa não é exclusividade de vide. Tem tigrino que tem cauda tão longa quanto. E aí é onde mora o problema, entendeu? Porque gútulos não chega a ser tão grande quanto, mas tigrinos sim. E aí você olha os tigrinos que você vê o tamanho da cauda, você vai dizer que aquilo ali é vide, mas não é. Inclusive, tinha um espécimen no National Museum do Smithsonian nos Estados Unidos, identificado errado. Sério? Simplesmente por causa disso. Eu olhei e disse assim, isso aqui é tigrinos com toda e absoluta certeza. E eles colocaram lá vide por conta da cauda ser grande. Mas é como eu disse, tende a ser maior, mas não quer dizer que outros não tenham uma cauda tão grande quanto. E um detalhe, outro para confundir todo mundo, um pardale jovem é quase que uma réplica de um vide adulto, exceto pelo padrão de banda longitudinal. Mas na proporção do corpo, um pardale jovem tem uma cauda longa, tão longa quanto. Agora, claro, aí é o olho que vai treinar, que vai perceber que aquilo ali é um pardale jovem e não um vide adulto. Tem alguns detalhes. E uma característica que poucas pessoas percebem, e que não é uma coisa que seja, vamos assim dizer, taxativo, normalmente, vide tende a ter o nariz preto. E como eu disse, eu prefiro usar o nome vide do que maracajá, porque como eu venho do norte do país, eu digo assim, não, eu não vou usar o nome que é usado no sul, então eu prefiro acabar usando o nome latino, o nome em latim das espécies, para facilitar essa separação, entendeu? Em vez de estar falando gato maracajá, porque na minha cabeça, maracajá é o pardalis. Então, só para as pessoas entenderem, quando você fala o nome vulgar, às vezes a gente confunde por causa da questão regional de diferença de nomes. Mas o leopardo pardalis é a jaguatirica, que a gente está mencionando. O tigrinos é o gato do mato pequeno. E o vide, que a gente está gravando o episódio, é o maracajá aqui na região. E é o gato peludo no Maranhão e outras áreas da Amazônia. É mais ou menos isso. Ou às vezes porque assim, gato maracajá, na linguagem, originalmente o nome baracaiá, é para todos os gatos pintados. Entendi. Aí os índios fazem a diferença, baracaiahu, baracaiá, maracaiapuí. Aí dependendo, se é nos caapó, se é nos guajá, iauá maracaiá. Então, o termo maracajá se refere aos gatos pintados. Aí tem o açu, que é o grande, pardalis, que é a jaguatirica. Aí tem o maracajá, o mediano, que é o vide, e o pequeno, que eles se referem tanto ao tigrinos quanto ao gútulos, entendeu? Porque como tigrinos e gútulos não ocorrem na mesma área, o nome é utilizado para os dois. Então o termo vem daí. E se você for analisar jaguatirica, quer dizer, uma onça pequena, jaguar, do jaguar, tirica, que é pequeno. Então tudo vem dos nomes indígenas. Aí, por exemplo, o que eu até falei, o tigrinos, o gato tigre. Tigre é do El Tigre, que é como os espanhóis chamam o jaguar, entendeu? Então tudo acaba relacionando com isso. Eles são as oncinhas, vamos assim dizer. E aí dessa confusão de nome regional. Mas em grande escala, fora da região amazônica, ele tende a ser chamado de gato maracajá, popularmente, o leopardus vide. Em questão. Agora tem um detalhe, talvez o nome vá mudar de vide, vai passar para macroura, talvez. De taxonomia, de hierarquia, de regra taxonômica, mas nós não vamos falar sobre isso, porque não é fato ainda. Combinado. Vamos deixar pra lá. Isso, você só jogou um spoiler, deixa pra frente. Ô, Tadeu, mas uma coisa que eu queria trazer que é interessante, gente, olha o tanto de detalhe que ele mencionou. Tem a cauda mais longa, tem os olhos mais protuberantes, tem o padrão de mancha um pouco diferente, o pé maior, mas ao mesmo tempo. Só que isso tudo, gente, quando você vai ver isso numa foto, por exemplo, de armadilha fotográfica, é a experiência que conta, né, Tadeu? É olhar, estudar. Então, muito cuidado, pessoal que tá começando, que mete as caras a identificar esses bichos, e um monte deles
é identificado errado? O olho tem que estar treinado. E Tadeu, vamos falar um pouquinho então agora sobre a distribuição do VID, onde ele ocorre, que ele tem uma distribuição bem ampla, né? Ele tem uma distribuição bem ampla, ele é basicamente restrito mais à América tropical. Tá. Ele pega da costa do México até os nordeste da Argentina, sul do Brasil e pega um pouco do norte do Uruguai também. Tá. Assim, teve um exemplar que às vezes, eventualmente, o bicho, às vezes, ele dispersa para áreas que ele não tende a ocorrer naturalmente. E teve um caso de um indivíduo, de um espécime, que apareceu pelo Texas e acabaram descrevendo o bicho como se fosse uma nova subespécie de vide, que, na verdade, era um animal que acabou chegando por lá por acaso, porque desde então nunca teve nenhum outro registro. Então, eventualmente, um bicho pode aparecer numa área que ele, teoricamente, não ocorre. Isso não quer dizer que ele ocorra de fato naquela área. Sim. Só para algumas pessoas não pularem, que as pessoas muitas das vezes pulam em conclusões precipitadas, entendeu? Encontra um padrão diferente, já acha que aquilo é a regra, ou se olhou um certo comportamento uma vez, já acha que aquilo sempre vai acontecer. Não é bem assim. Já Então, extrapola, né? Ele está nessa área, ele vem, então, ele não ocorre na parte central do México, que é aquele platô central do México, ele não ocorre, que essa é uma fauna mais da América do Norte. Tá. Ele é mais na faixa de terras baixas do México, ao longo de toda a América Central até sul do Rio Grande do Sul, norte do Uruguai, nordeste da Argentina. Mais ou menos essa área. Agora, ele tende a estar ausente da área da Caatinga braba. Na vegetação da Caatinga, no bioma da Caatinga, a gente teve registro recente dele. Inclusive na Caatinga de fato. Agora, é uma ocorrência muito marginal, muito secundária. E um detalhe, o vide, apesar de ser muito associado ao ambiente florestal, ele está no Pampa, que é o bioma aberto. Só que ele está nas matas de galeria do Pampa, não no Pampa aberto, entendeu? Então, no Pampa, ele inclusive tende a ter densidades altas, por incrível que pareça. Eu até disse uma vez, eu digo, este seria o último lugar que eu iria imaginar fazer um estudo de vide. E tá aqui o gato, em números bem bons, e aí, ó, num ambiente que eu jamais acharia que ele iria estar presente. Inclusive que originalmente, né, essa área estava fora da distribuição geográfica conhecida do bicho. Mas assim, em linhas gerais, essa é a área de ocorrência de fato da espécie. No Uruguai, ele assim, eventualmente aparece, mas não é aquela presença muito constante. É mais secundário, já está no limite da distribuição dele. Mas aqui no Brasil, ele é mais comum, eu diria, vamos dizer, nas áreas de floresta, que seria Mata Atlântica, Amazônia. No Cerrado, ele tende a estar mais associado às matas de galeria do Cerrado, do que ao Cerrado mesmo, entendeu? Então, isso é o que a gente sabe dos ambientes onde ele ocorre. Ele ocorre em áreas degradadas, ele não tem essa sensibilidade, se a área foi mexida por madeireira ou isso ou aquilo, ele vai estar presente. Desde que ele não seja perseguido, ele vai tender a consegue se manter numa área assim. Não que ele tenha uma preferência, mas ele consegue se manter desde que ele não seja caçado, perseguido por seres humanos ou por animais domésticos, né? Eventualmente. Perfeito. Ou sofra por doença de animal doméstico também. É interessante que você trouxe essa questão dele estar mais associado a áreas florestadas. Como é que funciona também a questão dessa adaptação que ele tem para ter uma vida um pouco mais escansorial, que a gente fala, né? De escalar bem, ter essa padrão, que tem gente que fala até que o bicho parece que só vive em cima nas copas das árvores, né? Mas ele tem essa habilidade de transitar entre ambiente arbóreo e solo. Ele tem umas características anatômicas que favorecem ele nesse sentido. Bom, primeiro, a cauda longa já é um indicativo disso, mas o gato morisco, que ele é mais terrestre, mas que também escala bem árvore, tem uma cauda tão grande quanto o vide. É absurdamente grande também. Sim. E o gato morisco é muito terrestre, então isso não é por si só uma garantia. Mas o vide, a pata traseira dele, ele é capaz de fazer uma supinação de 180 graus. E ele consegue pegar uma árvore abraçando com as patas.
traseiras. E ele consegue, dessa forma, descer a árvore de cabeça para baixo. Fantástico, gente. É o único gato que tem na América que faz isso. Fora o vide, tem a pantera nebulosa, que faz, e o gato marmorado da Ásia. Esses animais da Ásia e o vide são 2 espécies de pantera nebulosa, né? O gato marmorado e o vide, ou seja, 4 espécies de felinos que têm essa habilidade Perfeito. de fazer essa supinação e que desce da árvore de cabeça para baixo. Ele, inclusive, eu digo assim, o vide é o gato macaco. Ele consegue se pendurar e andar de cabeça para baixo na árvore. Ele consegue fazer isso. Só que ele tem uma série de habilidades arbóreas. Só que isso daí não quer dizer que ele se desloque nas árvores. Ele tende a se deslocar e caçar no chão. Ele caça no chão, sobe para comer na árvore, como o leopardo faz. Que é uma forma também de ocupar uma estratégia para fugir também dos outros, né? Isso. E assim, por que eu falo que ele caça no chão? Porque quando você faz análise da dieta de vide, a maioria dos animais que compõem a dieta não são bichos de árvore, são bichos do chão. E como eu digo, ele não vai descer que nem o Tom Cruise em Missão Impossível, naquele cabo e cair em cima da presa da árvore. Isso não vai rolar desse jeito. Agora, eventualmente ele pode caçar em árvore? Também pode. Mas tem registro de morisco também perseguindo macaco, calitric jacos em árvore, entendeu? Então não é uma exclusividade. Ele tem facilidades que permitem com que ele explore melhor que os outros gatos esse extrato arbóreo. Mas ele ainda não é um gato, eu diria, escansorial por si. No projeto lá no Rio Grande do Sul, a BBC desenvolveu uma câmera que acoplou no pescoço. Então, a gente tem imagens de como que o bicho faz. E ele realmente anda nos galinhos estreitos. Olha, é impressionante que legal. Como ele realmente tem uma habilidade arbórea incrível. Agora, o que a gente vê? Quando você vai, que ele se sente ameaçado, quando a gente soltou, o que ele fez? Ele subiu em árvore, passou por uma outra árvore, desceu para o chão e saiu correndo no chão. Entendi. Entendeu? Então, aí você começa a observar. Então, ele quando vai se deslocar mesmo, é no chão. Ele vai, ele assusta, ele sobe na árvore, mas depois ele desce e foge pelo chão. Ele não vai correndo por cima da árvore. Entendeu? Entendi. Apesar dele ter uma alta habilidade arbórea, mas não é uma maior do que a dos outros, de fato. Tende a ter uma proporção de bicho arbóreo maior que os outros na dieta, sim, mas ele não é um gato que você possa dizer que seja arbóreo. Entendi. Eu diria, ele explora bem o ambiente, o extrato arbóreo, mas predominantemente ele caça bichos do chão e alguns pequenos mamíferos que são escansoriais também, entendeu? Mais aquela coisa. Ele tem essa facilidade, né? Exato. E quais são esses bichos que ele caça? Que bichos são esses? Olha, quando a gente fala assim, o peso médio das presas de vide é na faixa de 220 gramas. Você pega, tirando uma média geral do que ele come, a média daria nessa faixa, ou seja, são pequenos mamíferos, normalmente. Vão entrar também aves e também alguns lagartos, pode pegar cobra, mas eu diria, a base maior tende a ser pequenos roedores, que pode ir desde ratos bem pequenos, com 20 gramas, até ratos mais encorpados, de 300, 400, 500 gramas, como Proecmis, por exemplo, que já tem um peso mais robusto. Mas a média, eu diria, ficaria nesses ratos, eu diria até, vamos assim dizer, próximo do rato comum que a gente tem, o ratos. Eu diria, aquilo ali, para dar uma ideia, é uma presa média básica dele. Agora, claro, ele pode pegar uma cutia, ele eventualmente pega animais de mais de 1 quilo, mas não é a base da dieta. A base da dieta seriam pequenos mamíferos. Perfeito. Normalmente roedores, mas marsupiais também, entendeu? Entendi. Tanto animais do chão, quanto animais que também usam o extrato arbóreo. Agora, uma característica interessante. Ele realmente é muito associado ao ambiente arbóreo, mas nessas áreas alteradas, áreas agrícolas, ele não entra dentro do campo agrícola. Ele pode usar a borda do campo, desde que associado ao ambiente natural, com mata associada. Porque a gente já teve gatos com colar de GPS e não tem registro dele fora da mata. Pode estar só na borda. Por quê? Porque tem muito rato no campo agrícola, mas ele não entra na área agrícola em si, entendeu? Ele não entra, assim como não tem registro nem de tigrinos, nem de gútulos fazendo a mesma coisa, nem de morisco. O único gato que tem registro de explorar de fato o campo agrícola é o Geoffroy. Fora o Geoffroy, a gente não tem evidência sólida que eles exploram de fato o ambiente
a paisagem agrícola. Ele está naquele mosaico, ele pode usar a borda da mata com o campo agrícola, mas ali, Entendi. bem na borda mesmo, porque tem muito roedor. E nessa área lá no Rio Grande do Sul, que a gente tinha os animais com rádio colar, era um caso desse. Você viu uma profusão de rastro de vide, como eu nunca vi em lugar nenhum. Mas era o quê? Na borda do campo agrícola. Que tem Agora, muito. os registros de GPS que a gente tem, é tudo dentro da mata, não entrava na área do campo. Inclusive, é o objeto da tese da Marina Favarini. Vai ser o trabalho sobre ecologia de vide nessa área, vai estar usando isso. E o André Gonçalves, um aluno do INPA, está fazendo o doutorado dele com estudos do vide na Amazônia, na região amazônica. E essa história, o Tadeu, do vide imitar a presa, mimetizar a vocalização da presa? Então, eventualmente isso pode acontecer. Agora, foi um relato uma vez feito. Eu não posso afirmar que isso seja uma constante, porque eu particularmente nunca vi. Eventualmente isso acontece, mas eu diria, talvez não seja ao que a gente sabe hoje, a gente não pode, eu não generalizaria ainda, para dizer assim que é uma coisa que é frequente, mas que eventualmente aconteça, sim. Pode ser que seja uma habilidade de alguns indivíduos mais do que outros, e não talvez algo muito generalizado, que nem o caso das orcas que caçam leão marinho pegando na beira já no ambiente seco. Ela se joga para fora, pega, mas é uma característica que só ocorre na área da Península Valdez, entendeu? Elas aprendem aquilo ali. Então, teve um caso, eu até conversei com a pessoa que fez o relato. É bem interessante, de fato aconteceu. Agora, que frequência isso acontece, a gente tem muito pouca informação, porque estudar esses bichos é difícil. É meio que um trabalho de detetive que você tem que fazer, sabe? Pegar aquilo ali e montar o quebra-cabeça. Então, é a familiaridade que você vai começar a entender como é que o bicho funciona, entendeu? Então, ver como é que ele anda, como é que ele faz, como é que ele se comporta. Então, por exemplo, de tanto ver, eu às vezes quando olho registro de câmera, que é filmagem, até pelo jeito de andar, você diz, isso é Gutos, isso é vide, porque o olho bate, eles têm algumas particularidades, mas isso você só aprende olhando. E aí não tem como você tentar falar para alguém e a pessoa entender o que você está tentando falar. Aí é só a experiência mesmo, a não ser que você esteja mostrando o vídeo, ó, tá vendo isso aqui, ó, e esse é o jeito dele andar. Mas assim, são sutilezas, são pequenas sutilezas que nem sempre você vai conseguir ver. E como já falou antes, né, ele confunde fácil com os outros gatos. Todos os gatos se confundem muito fácil. Até mesmo pardalis, que é maior, bem maior que os outros, muitas das vezes em foto confunde, tanto com tigrinos, com gútulos, quanto com vide. Entendeu? Porque muitas das vezes a foto ela te dá uma falsa ideia de tamanho. Tanto que o bicho pode ser muito grande quanto muito pequeno. Ou o ângulo da foto às vezes muda. Se você está pegando a foto vindo de trás, o animal vai aparecer que tem uma cauda gigantesca. Já se ele está com a cauda um pouco ela não está bem na lateral, mas se ela está indo em direção mais para o fundo, vai parecer que ela é mais curta. E aí você vai dizer, não é vídeo porque a cauda é curta. Não, você não pode fazer isso. É uma série de coisas que você tem que botar em perspectiva para poder saber o que é. Entendeu? A não ser que, por exemplo, nas fezes, às vezes tem particularidades que separam as fezes dessa espécie com aquela, mas só a experiência de campo da pessoa que vai dizer. Agora, uma outra pessoa pode pegar aquilo ali e fazer? Não, muito difícil. Entendeu? Então, são habilidades que alguns desenvolvem. Tempo de olhar, né? Isso. É a experiência, é a vivência com a espécie em vários aspectos. Entendeu? Para você conseguir separar. Umas características interessantes de vídeo também, bem única, é que as fêmeas só têm um par de tetas. Elas não têm dois pares. Só tem 2 registros que eu tenho conhecimento no mundo que nasceram gêmeos. Sempre nasce um filhote só. Olha. A média, basicamente, é 1.0 alguma coisa. Isso do que a gente tem de registro. Então, a média, basicamente, é um filhote por nascimento. Como eu disse, 2 registros únicos de gêmeos nascendo. Os outros gatos, gútulos e tigrinos, normalmente também é só um.
mas tem uma frequência maior de nascer mais Tá. do que vide. Vide é basicamente quase sempre um só. E até o filhote tem uma habilidade arbórea gigantesca, que isso me surpreendeu. Que legal. Ele realmente, como eu digo, ele é o gato macaco, mas ele ainda não é arbóreo. Ele está em direção a uma arborealidade, mas ele ainda não é uma espécie arbórea. Ele não é uma espécie arbórea. Então, quer dizer o quê? Que você não tem registro de vide porque ele usa o extrato arbóreo? Não. Porque que tem áreas na Amazônia que foi colocado câmeras no dossel, na copa das árvores, em área onde tinha vários registros da espécie no chão e não saiu um único registro em árvore. Então isso daí desmistifica também isso. Não, ele de fato, diz assim, não, que ele não sai porque a área que tem pardales não sai porque ele está usando o extrato arbóreo, eu duvido. Entendi. Por conta desses outros indícios de outras áreas. É que realmente a população de pardales, quando é acima de um certo número, afeta a quantidade desses gatos menores. Isso daí é fato já, vamos assim dizer. Tem umas áreas na Amazônia, sim. Na área lá em Mamirauá, que é mata de várzea, que alaga, não teve registro de pardales, muito registro de vide. Na terra firme, muito registro de pardale, pouquíssimos registros de vide. Uma do lado da outra, entendeu? Alta densidade de vide na mata de várzea, a mata que inunda, aonde tinha também uma grande quantidade de onça pintada, e aonde tinha uma grande quantidade de jaguatirica, do Leopardo pardalis, pouquíssimos registros do vide, entendeu? Então isso só mostra de fato, e vários outros locais da Amazônia, aonde você vê uma quantidade grande de registros de pardalis, sempre a quantidade de vide é pequena. Assim, não importa se é na Amazônia, na Mata Atlântica, aonde quer que seja. Se tem muito pardalis, o vide e os outros gatos menores vão estar em quantidade baixa. E não é por ter uma arborealidade maior, que de fato ele tem, que ele está explorando mais esse extrato arbóreo. Porque aonde foi feito isso, e com esforço amostral bem elevado, diga-se, não deu registro. E não era dizer que o gato estava ausente daquela área, porque uma das áreas do trabalho do André era essa, que tinha os registros dele de chão, mas não de árvore. Não é que não estava detectando, realmente tem menos quantidade dos bichos, a densidade é mais baixa. Ele usa a árvore, mas ele não usa dessa forma que ele está, vamos assim dizer, se deslocando toda a vida e caçando só nas árvores. Não, isso não. Ele tende a caçar no chão, eventualmente ele pega bicho arbóreo, mas a proporção disso na dieta não é alta, entendeu? Então você deduz que ele esteja usando mais o extrato terrestre do que o extrato arbóreo, entendeu? Já que o que ele está caçando mais é bicho que está mais associado ao chão do que à árvore. E aí daí você, como eu digo, é o jogo de detetive. Agora, o vídeo da BBC mostrou que ele de fato tem uma habilidade incrível para se deslocar em árvore, mas é aquela coisa, ele não vai estar querendo andar daqui para não sei onde só no dossel, porque vai ficar bem mais lento, entendeu? Então, enfim, são coisas ainda, tem muito, a gente na verdade ainda tem muito para saber, né? O que aprender desses gatos como um todo, especialmente do vide, entendeu? Para tentar desmistificar muitas dessas lendas, né? Vamos assim dizer. E tem muito pesquisador que acha, não, porque ele é arbóreo, vai estar assim. Eu digo, olha, não me convence, especialmente agora, com esses registros da Amazônia, de área que o bicho está presente, ele não ter sido registrado se deslocando pelo dossel. Saiu muito registro de macaco, várias espécies, mas não saiu de vide. Isso é o quê? O indicativo, isso indica alguma coisa. É um gato fascinante, né? Tem essa habilidade arborícola, tem essa questão de que, ainda igual você falou, ainda tem muito para se entender e ter mais indícios, que é a questão dele vocalizar e imitar a presa para atrair a presa. E aí, mas voltando no que você estava falando dessa relação, por exemplo, com pardalis, com jaguatirica e com os outros gatos, a gente tem essa dificuldade de diferenciar os bichos. Eles têm uma grande sobreposição de recurso também, né, alimentar. Como que funciona essa coexistência desses bichos, sabe? Assim. Uma outra coisa bem interessante de vide é que, assim, quando você pega o crânio do vide, você mede o diâmetro do canino superior, e quando você pega o pré-molar, aquele dente carniceiro, né, que faz o corte, quando você analisa o quarto premolar superior e o diâmetro do canino de vide e de jaguarundi, do gato morisco, os valores são idênticos. Idênticos. A média, 5,10. A do outro, 5,11. Desvio padrão, 0,1.
0,11, 0,10. Ou seja, literalmente idênticos. Aí o que acontece? Um é diurno, Mas isso outro quer dizer o noturno. quê? Que eles potencialmente poderiam estar usando o mesmo tamanho de presa. Uhum. Mas, só que morisco é mais diurno, Uhum. vide é mais noturno. Morisco é mais terrestre e vide tem uma habilidade arbórea maior. E tem também uma diferença de peso, né? Vide, o morisco chega em média perto dos 5 quilos. O vide, em média, vai estar perto de 3. Mas, a despeito disso, do ponto de vista da morfologia alimentar, eles são basicamente idênticos, razão pela qual eles têm muito mais formas de se segregar. Morisco prefere área mais aberta e vide prefere área mais florestada. Outra diferença entre eles, entendeu? Com gútulos e tigrinos, basicamente você esperaria uma maior segregação entre eles. Uhum. E você esperaria que aonde tivesse mais o vide, ou um desses outros gatos, que ele estivesse afetando a quantidade do número do outro. Não afeta. Só quem afeta é a quantidade de pardales que afeta os gatos pequenos. Entre eles não estão se evitando, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, se eu não sou muito maior que você, eu não vou querer estar brigando com você, porque eu também posso apanhar. Mas, se eu sou um pardalis que eu tenho o dobro do teu tamanho, eu vou descer a ripa, porque tu vai sofrer na minha mão. E aí o pardalis é vantajoso para o pardalis eliminar o potencial competidor. Só que entre morisco, vide, tigrinos e gútulos, eles não vão conseguir um matar o outro. Entendi. Porque eles têm uma chance de se agredirem, sim, mas dizer que um vai conseguir matar o outro, não. Então, é melhor que eles não mexam um com o outro. Então, não tem essa agressão como tem entre pardales e esses menores. Entendi. É outra coisa interessante. Isso entra no que vocês nomearam de efeito pardalis, né, Tadeu? Sim, sim. E assim, quando a gente compara a ocorrência dos registros dos gatos pequenos entre si, você não vê eles evitando a área, tipo, a câmera onde sai registro de gútulos, sai registro de vide. Agora, onde sai muito registro de pardales, você não tem muito registro de vide, entendeu? Parece que ele evita. Olha só. Isso daí não importa se é vide, se é gútulo, se é iaguarundi ou se é tigrinos. Todos eles tendem a evitar o pardales. Mas eles não se evitam entre si. Entendi. Entendeu? Entendi. A competição fica mais entre a jaguatirica e os menores do que entre os menores, né? Isso. Você já tem coisa sobre isso publicada? Tem mais coisa pra sair, Tadeu? Porque isso é tão interessante. Tem um mega trabalho sobre isso que está prontinho já para sair, onde eu estou apresentando tudo isso. E um detalhe, eu estou inclusive mostrando através de modelagem que a densidade de pardales afeta a densidade desses gatos menores. É o fator que mais influencia a densidade desses gatos menores é a densidade de pardales. Oba! Quando sair, então você volta aqui para contar. E um outro detalhe, esses gatos pequenos, em mais de 80% do país, não que 80%, mais de 93% do país, vide, e os outros gatos têm tem números muito baixos. Ou seja, as populações deles tendem a ser normalmente baixas, salvo alguns locais, aqui e ali, muito pontual. Mas no geral, as densidades esperadas são baixas. É na faixa, por exemplo, qual o tamanho do território desses gatos, dos vides, dos maracajás? Varia. No México, do pouco que se tem conhecimento, variava entre 1 km² e 4, entre machos e fêmeas, que seriam áreas pequenas. Mas era uma área onde vide tinha em bastante quantidade, não tinha jaguatirica nessa área. Já em outras áreas, teve gato de trabalho monitorado por mim, que uma fêmea ela estava usando uma área de mais de 20 km². Um gato de 2 quilos e uma besteira usando uma área de 20 km². Maior que 20, né, na verdade. Então, tem áreas que vai de 15 km². Eu diria, o que a gente sabe até hoje está indo de 1 até mais de 20 km². Tá. Vai depender da disponibilidade de alimento do local. Se tem bastante alimento, a área que ele usa tende a ser mais restrita. Se o alimento é mais escasso, ele vai usar áreas maiores para poder obter esse alimento. Mas, via de regra, eu diria, em termos assim, de quantidade, mais de 90% do país, a densidade dele, os números deles tendem a ser baixos. Tem 2 áreas, por exemplo, pouquíssimos locais, e todos esses, onde tem bastante vide, por incrível que
pareça, é local que não aparece pardais, né? Coincidência? Não, né? Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Reserva Duque. São áreas onde tem muito registro de vide e praticamente ou nenhum ou muito pouco registro de pardais. Fora essas áreas, quase tudo que é área só dá pardais, jaguatirica. O mundo pertence às jaguatiricas. O mundo dos gatos é dominado pela jaguatirica. A bem da verdade é essa. Ela é a que manda na turma ali toda, né? É como eu digo, o pardais é o príncipe das Américas, porque ele comanda os gatos pequenos tudo, porque ele é maior que todos eles, ele pode matar todos eles. Você quer o quê? Ser morto ou fugir? Você sai de perto, você evita. Basicamente é isso. Então eu vou até trazer uma outra questão aqui, que tá falando um pouco mais de ecologia, que é legal para quem estuda. Essa questão que a gente sempre menciona das relações ecológicas, né? Igual você tem lá naqueles estudos, e aí quem não conhece vai ler Robert Payne, que você tira a estrela do mar, e você tem toda aquela cascata. Nesse caso, a gente não tá tirando o predador dos outros gatos, mas é um competidor que é mais forte e que acaba suprimindo as populações dos outros, né? E é um competidor predador. Predador também. Só que ele é um predador não como item alimentar. Exato. É uma predação voltada com um intuito competitivo. Competição por recurso. Uhum. De eliminar a concorrência. Da mesma forma como o leão elimina o guepardo. Entendi. O leão elimina o guepardo porque o guepardo pode ser um potencial competidor. Não porque seja de fato, mas pode pegar o que ele come também. Tá. Porque lembra, o pardalis pode pegar desde um ratinho pequeno até um filhote de veado, entendeu? Então o pardalis pega bicho grande. Pardalis, na verdade, depende de bicho grande. Pardalis pega tatu, pega paca, pega macaco. Sim. A presa média de vide vai estar nos 200 gramas. Eventualmente vai pegar um bicho maior. Mas é aquela coisa, eventualidades. A base, essa bicharada pequena. Ou seja, o que vide pega, pardalis também pode pegar. Uhum. Então, para o pardalis, é interessante se ele matar tudo que é gato menor, porque vai sobrar tudo só para ele. E aí, se você tira o pardalis... É uma relação predatória de cunho competitivo. Entendi, perfeito. Olha que interessante. As onças podem matar os vides, os outros gatos? Podem. Só que onça está em quantidade tão baixa que a chance disso acontecer é baixo. Então, acaba que elas não influenciam no número deles, porque a chance disso acontecer é pequena. Só que pardalis tem números elevados perto desses outros gatos. Então, a probabilidade de acontecer é muito maior. E quando você tira ela, você libera a população dos outros, né? Então, você... Então essa é a dinâmica. Agora, mas e o morisco, que teoricamente come a mesma presa do vide, porque as medidas morfológicas ligadas à alimentação são idênticas entre eles? Por incrível que pareça, não. Eles segregam no habitat, no tempo. Sim. Se um prefere área mais aberta e outro área mais fechada, isso já é uma forma de segregar, entendeu? Então, enfim, mas eles podem ocorrer na mesma área? Sim, eles ocorrem na mesma área, mas sempre é um ambiente mais assim. Por exemplo, no cerrado, o vide vai estar mais nas áreas de mata de galeria e o morisco vai estar mais no cerrado. O cerrado faz todo sentido. Entendeu? É mais ou menos assim que vai funcionar. Então, particularidades que a gente está começando a entender agora. Como é que vai cada um, como é que é feita essa partição dos recursos. Então, e até o vide no Pampa, por exemplo. Não, ele não está no Pampa, na área campestre. Ele está na mata associada ao bioma do Pampa, que existe, nas beiras de rio. Então, ele é ligado ao Pampa, à mata de beira de rio do Pampa. Perfeito. Não ao Pampa. O bioma Pampa é uma coisa, o campo é outra. Ele não está no campo, ele está na mata. Eu tô curiosíssima com isso. Quando você publicar esse artigão aí, volta aqui para contar essa história toda pra gente de novo, porque é muito interessante. Mas agora, o vide, ele é um pouco mais, né? Você mesmo mencionou que é um bicho que tem densidade menor, é um bicho um pouco mais raro. Como é que vocês estudam eles na natureza? E outra coisa que eu não perguntei, vocês já têm informação? Você falou que é um filhote, normalmente só tem 2 tetas, a fêmea. Tem informação de como é que é também depois o cuidado parental desses bichos? Quanto tempo o filhotinho fica com a mãe? Como é que funciona? Olha, a gestação, o que a gente sabe é na faixa dos 81 para 84 dias para vide. Tá. Assim, isso daí é informação que vem de cativeiro, obviamente. É ligada a jardim zoológico. Então, dos nascimentos que já tiveram no Zoo de São Paulo, teve um só que nasceu um casal, 2 indivíduos. O resto tudo era um só. Então, a média é 1,04, se eu não estou me enganado.
Quer dizer, que a gente sabe. Então, basicamente, é um indivíduo que nasce por vez. Tá. Só que assim, ele nasce, vai ser criado, ele tem o desmame do leite, e aí ele ainda tem aquela parte. Ele, na verdade, vai viver com a mãe um período, eu diria, um pouco menor que 1 ano. Tá. Mas seria na faixa de 1 ano. E nesse período, a fêmea não entra no cio. Uhum. Ela só vai entrar no cio depois que o filhote tiver por conta própria. Uhum. Entendeu? Então, ele vai separar da mãe, eu diria, de uns 10 meses, por aí, para 1 ano. É nessa faixa, próximo a 1 ano. Não, a gente não tem o valor, o número exato. Agora, uma coisa também interessante que observada em cativeiro, parece que o animal só atinge maturidade sexual com 2 anos, o que é tardio. Então, esses gatos da América tropical, eles tendem a ter uma maturidade, atingir a maturidade sexual mais tardiamente. Entendi. Então, o gato, em vez de começar a reproduzir com 1 ano, não. Em média, o que a gente observa é que ele aparentemente começa a reproduzir com 2 anos. E se você for ver, quanto tempo um gato desse vai viver na natureza? Eu diria não mais do que uns 8 anos. Sério? Mas se você fizer a conta, 8 anos menos 2, um filhote por vez, então quer dizer que no máximo, cada fêmea vai poder deixar no máximo 6 filhotes. Se todos sobreviverem. É muito baixo. Agora, claro, se nasce um filhote e morre, aí a fêmea entra no cio novamente. Mas a fêmea vai tender a criar 1 por ano. Agora, um detalhe, será que ela consegue, quantos ela vai conseguir criar? Porque para criar o filhote, normalmente você precisaria ter seu território estabelecido. E o que a gente observa, pelos estudos que a gente faz com armadilha fotográfica, é que parece que eles usam, o mesmo animal fica na área cerca de 2 a 3 anos, depois disso muda, entendeu? Então, eu diria, isso não só para vide, de uma maneira geral. Então, eu diria, a média de a cada 3 anos, aquele gato, ou aquele macho ou fêmea vai ser substituído por um outro. Entendi. Ou seja, na verdade, vai reproduzir por 3 anos, porque a demanda reprodutiva é muito, energeticamente falando, é muito elevada. Então, para que a fêmea consiga, de fato, conseguir satisfatoriamente criar seu filhote, muito provavelmente, se ela não tiver um território estabelecido, ela não deva conseguir. Entendi. É muito mais difícil uma fêmea nômade conseguir fazer isso do que aquela que tem o território estabelecido. Perfeito. A gente, de certa forma, está inferindo isso, com base no que a gente observa. Agora, de fato, a quantidade de registros tende a mudar a cada 2, 3 anos. E aí isso é sugestivo. Claro que um indivíduo ou outro pode permanecer por mais tempo, mas eu falando assim, em termos de média geral, é possível que a cada 2, 3 anos mude a clientela toda da vizinhança, por assim dizer. Você mencionou que vocês já monitoraram o bicho com rádio, sabe, a área de vida de alguns bichos. Vocês têm informação sobre essa relação social deles? Dá para saber? Olha, eles tendem a viver, eles tendem a ser solitários, vai juntar na época da reprodução. Agora, a área do macho vai tender a sobrepor com cerca de 2 fêmeas, às vezes 3. É o padrão dos gatos, entendeu? Dos felinos em geral. O vide não é uma exceção a isso. Ele segue esse padrão clássico dos felinos de uma maneira geral. Um macho sobrepondo com a área de 2 ou 3 fêmeas. Chega a ter sobreposição entre áreas de macho? Sim, mas a área de uso mais intenso, elas tendem a ser exclusivas. A área tem uma sobreposição, mas nas áreas mais marginais, não na área principal. Sim. Você sugeriu aí que tem uma baixa reprodução, o bicho está como quase ameaçado na lista de espécies ameaçadas da IUCN, né, da União Internacional para a Conservação da Natureza. Ele também foi vítima daquela caça pesada da época das peles, né, Isso, foi. Então, assim, como é que tá o status desse bicho hoje, Tadeu? Pelo tamanho da Amazônia... A Amazônia é segura, né? Pela questão numérica, ele vai ter quantidade que é maior do que o mínimo exigido para enquadrar como vulnerável, porque as categorias de ameaça são vulnerável, em perigo e criticamente em perigo, que está relacionada à probabilidade de extinção. Quase ameaçado é o animal que está ali, está chegando ali, mas que ainda não está exatamente lá. No Brasil, pelo critério, pela análise que foi feita anteriormente, ele foi enquadrado como vulnerável. Só que na futura lista, ele vai estar como quase ameaçado. Porque você vê, com base em mais conhecimentos e tudo, ele não estaria ainda, e pela questão do tamanho muito gigantesco da Amazônia, aonde ele ocorre, acaba, por mais que seja em densidades baixas, quando você faz uma estimativa de quanto deva ter,
passa de 10 mil indivíduos maduros. Sim. E aí ele não enquadra como vulnerável. Agora, tem populações que estão decaindo? Tem. A tendência é que as populações estão diminuindo. Como é que mudança climática vai afetar esse bicho? A gente ainda não sabe. Mas assim, hoje, eu diria, provavelmente vai estar sendo feita agora, esses tempos, uma reavaliação da lista da IUCN novamente. Mas eu acredito que não deva haver mudança ainda. Porque assim, ele ocorre do México até o norte da Argentina. É uma área muito ampla, entendeu? É diferente de tigrinos e gútulos, que tem uma distribuição muito mais restrita. E por isso acabaram enquadrados como vulnerável. Mas os outros, pela distribuição ser ampla demais, incluindo toda a Amazônia, acaba não enquadrando dessa forma, porque tem critérios. E aí você tem que mostrar que tiveram reduções populacionais acima de um determinado percentual. Você tem que comprovar isso para poder mostrar que, de fato, o bicho está enquadrando aqui. Então, os critérios da IUCN estão cada vez mais rigorosos e estão cada vez mais quantitativos. E a gente tem uma base boa. A gente tem, nesse trabalho que vai estar sendo publicado, dos gatos como um todo, tem cerca de 9 estimativas de densidade para cada uma das espécies. Entendeu? Então, a média do que vai estar é tudo muito parecido. Eles têm um comportamento muito similar, ocorrem quantidades equivalentes, então é tudo muito padrão, independente da espécie. Só morisco, que é tido como o mais comum, que na verdade é o mais raro deles. Por incrível que pareça. Só. Por quê? Porque o morisco é mais fácil de ver de dia. Você vê de dia. Vide é um gato noturno e mais arbóreo. Então, a chance de você ver ele dentro da mata é muito menor do que você ver um gato que usa a área mais aberta. Entendeu? É uma questão de probabilidade só. Isso não quer dizer que, numericamente falando, porque quando você vai quantificar, tem mais vídeo do que morisco. Normal, a não ser que seja uma área aberta, né? Mas, se não for, na Amazônia, morisco tende a ter densidades raras, de um animal raro. Isso eu posso falar porque eu quantifiquei. E o vídeo não chega ao nível de raridade. É baixo, mas não raro. Já o morisco é raro na Amazônia. E uma coisa que quando a gente fala de conservação que é interessante trazer, você mencionou a questão dos gatos estarem muito associados, o vídeo, por exemplo, às áreas florestadas, né? Que ele, por mais que ele tenha uma plasticidade de estar numa área relativamente degradada, ele não sai para as áreas agrícolas. Ou seja, a importância, por exemplo, da Mata Atlântica, que está aí perdendo o hábitat, é uma área que tem remanescentes menores, a importância desses fragmentos para manter essas populações, né? Agora, a gente não sabe até que tamanho de fragmento consegue manter, porque eu acho que fragmento muito pequeno e muito isolado, eles não têm como se manter, porque ele não vai passar de uma área para outra. Se não tiver um corredor ecológico para ele passar, eu não posso te dizer qual a área que ele consegue ultrapassar nessas áreas mais abertas. Sim, Ele passa, ele não passa, como é que é? A gente ainda não tem dados para falar isso. Eu tenho algumas expectativas, o que eu acho, mas por conta ainda é achismo. Então é melhor não falar, já que é achismo. Mas assim, esses fragmentos isolados e muito pequenos provavelmente não servem para o vídeo e nem para os outros gatos. Provavelmente. Entendeu? O que torna a situação, na verdade, mais delicada ainda, porque aí afeta fluxo gênico, viabilidade da população a longo prazo, porque uma coisa é o bicho estar aqui hoje, outra coisa é ele ter uma população que consegue se manter nessa área. Exatamente. E aí, se não tiver conectividade, isso vai ser um problema, entendeu? E isso é, na verdade, um problema. Na Mata Atlântica, esses fragmentozinhos muito isolados que tem aqui ali, provavelmente não vão servir para o bicho. Vão servir esses fragmentos maiores e que têm conectividade. Esse sim. O que a gente sabe hoje, né, estaria indicando isso. Perfeito. Seria mais ou menos esse o cenário da espécie. Ela tem uma flexibilidade adaptativa, mas assim, desde que o ambiente natural dela esteja ali. Mesmo que esteja degradado, tudo bem, mas se tem que ter um ambiente natural. Se for substituído por eucalipto, por área agrícola, não vai ocorrer. Aí tem uma área que foi detonada por madeireira e tal, ele pode estar presente. Dependendo da quantidade de alimento que tiver disponível, ele pode estar presente, mas em número muito baixo. Mas ainda pode ocorrer. Não é porque dizer assim, porque mexeu no dossel que ele vai desaparecer porque ele é muito arbóreo. Não, não é isso. Não chega a ter esse nível de sensibilidade, pelo que a gente conhece. Mas, de qualquer forma, ele é
todos eles são dependentes dos ambientes naturais. Sim. E como eu falei, o máximo que ele pode usar é a bordazinha ali da área agrícola, bem colado, mas eu estou falando literalmente colado no ambiente nativo, florestal no caso do vide, porque ele é muito associado realmente ao ambiente de floresta. No cerrado, eu só tenho registro dele nas áreas de mata. No cerrado centro estrito, não. E olha que eu já venho armadilhando há muito tempo. E ele não é um gato que tem problema de conflito com predador? Dá de predar galinha? Sim, dá. E também quando preda é morto, como os outros também são. Sim, ainda tem essa, então sofre retaliação, pode pegar doença de animal doméstico, tá ali na beirada, tem todo esse... Agora, um problema que a gente não tinha percebido que pode representar, na verdade, a maior ameaça para o vide, para o maracajá, depois da perda e da fragmentação do habitat, é doença. É o que eu digo, a ameaça invisível, porque você não está vendo, mas o cachorro, usando a área natural, mesmo que ele não tenha contato direto com o gato, só o fato dele usar a mesma área que o gato usa, mesmo que seja em horário diferente, os animais podem acabar pegando essas doenças e acabar morrendo. Então, a gente tem registros de muito cachorro saindo nas áreas naturais em armadilha fotográfica. E, às vezes, você olha o estado de saúde do animal deplorável. Na área lá que eu trabalho, a gente foi testar esses cachorros, 80% deram positivo para sinomose, que é uma doença seríssima. Super contagiosa também, então. Pois é. E se a gente for contar outras doenças, 100% dos cachorros, e essa amostragem tem mais de 80 animais. Não foram 10 animais só, não. Mais de 80 animais numa área protegida, todos eles com doença. 80% positivos para sinomose, que é gravíssimo e um índice altíssimo. Porque se fosse 20% já era alto. 80% é surreal. É absurdo, é absurdo. Pois é, isso é fato. Numa unidade de conservação. Não adianta, né? O bicho não... ele entra. Então é o que eu digo, a ameaça invisível que está ali, e cachorro está em toda a área. Eu diria assim, a praga humana está em tudo que é lugar, e onde a praga humana vai levando o cachorro, e aí vai acabando aqui e ali, entendeu? Pegou um bicho, retaliação em mata, aquela coisa, tem um trabalho grande. A gente está trabalhando com ação de mitigação para a conservação desses gatos pequenos, e é um trabalho árduo, vacinando o cachorro, arrumando galinheiro para evitar predação, e conscientizando a população, enfim, é um trabalho longo, mas aquela coisa, né, a gente tem que fazer. Exatamente, papel, faz parte, né, da missão. E Tadeu, nos últimos anos aumentaram, né, os números de estudos com os gatos pequenos, de pessoas trabalhando, eu acho que eles começaram a ganhar um pouco mais de espaço aí, você que já está há muito tempo estudando, tá, e desde o começo pioneiro com os gatos pequenos, quais são os próximos passos no estudo do vide, assim? A gente tem plano de ação, né, para os gatos pequenos. Olha, tem muita coisa ainda que a gente precisa. E, pois é, assim, porque tem muito estudante que nos escuta, então, assim, o que você vê aí pela frente? O que eles poderiam fazer? E o que está faltando ainda para... Assim, a gente precisa de dados populacionais, ter informações de quantidade, de densidade. Outra, como que a tendência das populações, o monitoramento contínuo e constante na mesma área, para saber a tendência populacional ao longo prazo. Não é de um ano para outro, é ver como é que ela se comporta. Está declinando, está oscilando, está aumentando, enfim. É necessário que isso seja feito, que é importante para a conservação. Outro, entender esse padrão, como que é o deslocamento nessa matriz agrícola, que é um ambiente que é o que domina no sul e sudeste do Brasil. Fiquei curiosíssima com isso. Se eles atravessam. Como que ele usa isso? Isso é algo que é extremamente, eu diria, das coisas mais importantes que precisaria saber sobre esse bicho, entendeu? Como que ele usa essa matriz agrícola? Eu digo essa matriz com influência agrícola. Não estou falando da matriz agrícola em si, porque naqueles mar de soja e tudo, não. Eu estou falando daquelas áreas naturais que tem esse mosaico com áreas agrícolas. Como que é? A gente precisa saber como é que ele está utilizando isso. As quantidades, para saber, porque particularmente eu acho que na maioria das unidades de conservação que a gente tem,
a gente não vai estar protegendo populações robustas de vide, porque normalmente nessas áreas protegidas, o gato que tem maior quantidade é pardalis, que é, vamos assim dizer, o inimigo natural dele. Então isso quer dizer o quê? Que provavelmente as áreas privadas vão ser mais importantes para a conservação do vide do que as unidades de conservação em si. Porque muitas das vezes nas unidades de conservação a população é muito baixa por causa da presença do pardalis. E como o pardalis tende a ser eliminado pelas pessoas nessas outras áreas não protegidas, o vide tende a ter uma ocorrência maior nessas áreas por conta disso, da eliminação. Não porque ele tem preferência por área mais degradada. Não, Sim. Não é isso. Ele simplesmente está usando o que está disponível para ele. Porque nas áreas protegidas, salvo raras exceções, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é pardalis que domina. Então vai lá para a Serra dos Órgãos, você vai ter bastante registro de vide. Mas se você for lá, por exemplo, Parque Estadual da Serra do Mar em São Paulo, só dá pardalis. E na Amazônia, que você tem onça pintada, onça parda, como é que fica? Então, aí na Amazônia foi a surpresa também, porque agora a gente está analisando, inclusive a análise dessa parte populacional vai estar sendo feita agora. A gente está com 15 áreas da Amazônia e o número dele é muito mais baixo do que eu imaginava, justamente porque a quantidade de pardalis tende a ser elevada, entendeu? Tirando a reserva Duque, lá na área de Manaus, que não sei por que cargas d'água quase não aparece pardalis, é onde dá mais registro de vide. Todas as outras áreas, é tipo assim, por exemplo, no Parque Estadual do Turvo, nós tivemos mais de 200 registros de jaguatirica para 1 de vide. 200 para 1. Tem área da Amazônia que dá assim, 400 registros de jaguatirica para 50 de maracajá. 400 de jaguatirica, 20 maracajá. 30, 50 maracajá, 70. Tu tá entendendo? Sim, mas isso é uma coisa natural, então, assim, é um balanço que existe mesmo, né, dessa correlação entre os bichos, de coexistência. É o que está mostrando. E como eu estou falando, nós não estamos analisando uma área, nós estamos tendo uma análise macroecológica. Não é uma análise pontual. E é isso que precisa, você entender o bicho como espécie, e não numa particularidade, e não generalizar com base em uma observação, como ele assobiando, imitando o macaco. De repente, isso pode, de fato, ser comum, mas até agora a gente não tem muitos subsídios para afirmar isso. Então a gente tem que tomar cuidado e ir atrás das informações, procurando compreender essa visão macroscópica, como que a espécie funciona, e não pegar uma situação pontual e generalizar para o resto. Que foi o que foi feito em Belize, foi o único lugar onde saiu muita presa que usa árvore na dieta de vide. Fora dessa área, aqui do Brasil, praticamente nenhuma. Tem diferença local, né? Tem outras variáveis que influenciam. Pois é, exatamente. Então a gente tem que manter a mente aberta e procurar entender as diversas coisas e não pegar coisas pontuais e tornar aquilo, vamos assim dizer, generalizar aquilo, entendeu? O vide é um gato que explora muito o extrato arbóreo, sim, mas ele não é uma espécie arborícola. Sim. Ele usa o extrato arbóreo mais do que os outros. Ele tem capacidade de explorar melhor o extrato arbóreo que os outros, mas ainda assim, ele ainda não é um gato arbóreo, como não existe nenhum gato arbóreo em nenhum local do globo, nenhuma espécie. E ele é das mais arborícolas, junto, como eu falei, dos outros que eu mencionei. O Pardophelis marmorata, o Neophelis nebulosa e o Neophelis lá das ilhas do Sudeste Asiático. É a outra pantera nebulosa de Sunda, das ilhas Sunda, do arquipélago de Sunda, ali da Indonésia, Malásia. Sim. Bornéu, daquela área de Bornéu. Nossa, esses gatos também são tão fascinantes. As manchas deles são muito legais. Lindos. Então, é isso. Outra coisa que a gente está vendo também, procurando ver como é que ele vai nos Andes, até onde ele vai. Então, enfim, tem muita coisa aí interessante. Como que é o padrão de atividade dele? Tende a ser bem noturno agora, por incrível que pareça. Sabe onde deu o maior índice de atividade diurna em vide? Na Caatinga. Olha só. Acredite se quiser. Pois é, os registros que tem na área da Caatinga é uma área de transição que pega Mata Decidual, Cerrado, Caatinga. Ele está mais nas áreas associadas a ambiente de mata, de fato. Mas eu digo assim, nesse ambiente, dentro do bioma Caatinga, nesse ambiente transicional, dentro do bioma Caatinga, foi onde deu o maior índice de registro de atividade diurna de vide que eu tenho conhecimento. Cerca de 30%. As outras áreas é quase tudo noturno.
Mas nessa daí, interessante. E tá vendo? Se tivesse estudado só essa, ia achar que esse era o padrão da espécie. Pois é, então a gente tem que manter a mente aberta. Outra, a câmera da BBC no gato mostrava ele andando pelos gravetinhos, porque assim, ele anda num tronco tão fino, assim, ele tá andando naqueles palitos de fósforo, que você olha a pata do bicho e assim, gente, é surreal isso aqui, é muito fino isso aqui, ele andando, ele consegue. Como eu digo, é o gato macaco, mas de dia, esses deslocamentos, mas assim, deslocamento pontual, não é aquele deslocamento de caça, esse é feito à noite. Então esse deslocamento que a câmera pegou no pescoço do bicho, é tipo assim, filmando na ótica do animal, era diurno. Olha que legal. Nossa, eu vou procurar isso, se conseguir até colocar. Não saiu ainda. Não saiu. Eu ia falar, vamos pôr o link pro pessoal. A gente tem as imagens, eu tô falando, mas ainda não saiu. Tá, então conta quando sair pra gente colocar pro pessoal ver. Que eu quero ver também. Pode crer. Bom, Tadeu, eu só tenho a agradecer e essa super aula que você deu, moçada. Olha quanta coisa dá pra saber e quanta resposta ecológica com os gatos pequenos. E a gente ainda tem coisa pra saber de história natural, né, dos bichos. Então... Muito. As pessoas estão negligenciando muito a história natural. Em detrimento a números, a coisas matemáticas, a não sei o quê. Aí, sim, qual o significado disso pro bicho? Exato. O que isso aqui, tá entendendo? Então não adianta ter só matemática. Você precisa de fatos e que reverta, ações que revertam para a conservação. E você tem que ter gente assim que ainda vai pro campo e acompanha os bichos e vê os bichos, estuda ali, sabe? Tem também essa vivência, né? Exato. E que tome ação para conservar eles também. E não fique só publicando o trabalho, mas também que faça algo que retorne para o animal. Conservação na prática, né? Exatamente. Ciência aplicada. Exatamente. É a mensagem que eu deixo. Estudem os gatos, mas também se empenhem na conservação deles. Não fique preocupado só em procurar publicar os dados. Também tome ações para conservação, ações práticas de conservação. Faça as duas coisas. Porque se você só faz estudo e você não toma ação, na minha opinião, você está sendo negligente. Só estudar e publicar, você não ajuda o bicho. Você precisa ir para a prática. Isso é uma vivência que eu aprendi na prática agora, vamos assim dizer. E é muito importante você tomar a ação de fato. Não é só esperar que a autoridade faça, você pegar e começar a fazer. Como a gente está fazendo, vacinação de cachorro, botando projeto para vacinar cachorro, nós vamos começar a fazer castração de cachorro em unidade de conservação para minimizar risco para esses animais. Isso é ação de conservação. E esse tipo de ação é necessário de ser feito por todos. Então não vamos nos preocupar apenas em estudar o bicho para publicar em revistas importantes. Vamos também procurar fazer ações que revertam em prol da conservação desses animais também. Perfeito. Com essa mensagem a gente encerra. Obrigado demais, Tadeu. Foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Tá falando desses bichos é sempre um prazer. Quando precisar, estamos às ordens. Pode deixar que você vai voltar aqui um bocado ainda. Tá bom. E essa foi a aula do Dr. Tadeu Gomes de Oliveira sobre o Leopardus vidi, não só sobre o vidi, mas também sobre os outros gatos que coexistem aí com o vidi. Então, é uma aula de ecologia, uma aula de história natural, foi muito legal e eu só tenho a agradecer e chamar agora pro próximo bicho, né? Toca aí, senhora, qual que é o bicho do próximo episódio? Lembrando, então, que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar agora, manda sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Nos sigam nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, @Desabrace, no Twitter também, @Desabrace. E caso você queira e possa nos apoiar para que a gente continue realizando esse projeto, né, o Desabraçando Árvores e o Que Bicho é Esse, vocês podem doar a partir de R$1 pelo Catarse em www.catarse.me/desabrace
ou pelo Apoia-se, tá? A plataforma nova que a gente está usando agora, a gente está migrando do Padrim para o Apoia-se, então vocês podem acessarem apoia.se/Desabrace, ok? Então a gente também está recebendo doações por lá. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em @Desabrace. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje e até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo! Mais um produto com a edição Senhor A.